pessoal, mais uma tarde aqui no programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Hoje eu trouxe uma convidada especial aqui, a Isabel Mota. Ela vai falar com a gente um tema super importante, super atual sempre, que é sobre etiqueta e boas maneiras. Então a gente vai permear um pouco esse tema que vai desde as etiquetas do dia a dia até as boas maneiras de convivência, até aquelas regras da net, como se portar diante dos ambientes virtuais. Então, gente, vamos lá para mais uma tarde de muita informação. Em primeiro lugar, vou fazer a apresentação desse tema, que é muito interessante. Enfim, as regras de etiqueta social atualmente nunca foram tão necessárias, justamente porque os comportamentos foram mudando com os tempos. O tempo foi desatualizando regras e também as mídias sociais contribuíram muito para que os comportamentos virassem até rudes. Então, a etiqueta social em situações sociais requer comportamentos específicos. Essas regras são criadas a partir das práticas do bom senso, das tradições e são culturas que vão passando de geração em geração. Enfim, padrões de comportamento devem ser claros e bem respeitados. Os aspectos da vida em sociedade nos exigem esses tipos de comportamento, como vestimentas adequadas para determinadas ocasiões, linguagem corporal e verbal, os cumprimentos, como se deve fazer, como se deve agir em diversas situações do nosso cotidiano. Isso tudo complementa uma bagagem histórica que está sempre em construção. Então, as regras de vivências e culturas, elas são relativas e sempre estão ligadas à cordialidade, ao respeito, a uma expectativa social e um dever a ser cumprido, ensinado e preservado. Enfim, como se praticar essa etiqueta social? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as regras sociais nas apresentações, que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam meio confusas. Como que eu me apresento? Como que eu devo cumprimentar? Um beijo, 2 beijos, aperto de mão, um abraço? Como se agir nesses momentos? Enfim, o bom senso é sempre a regra básica para você lidar com essas situações. Os brasileiros, eles costumam ser mais cordiais do que o comum, muito simpáticos com seus convidados. Mas, dependendo do grau de intimidade, a gente tem algumas regrinhas que funcionam melhor. O bom senso naquela hora de se apresentar com um beijo, um aperto de mão. Isso vai depender do grau de intimidade que você tem com o outro. Em via de regra, se você não conhece a pessoa, você oferece a mão. O aperto de mão, você deve fazer de uma forma firme, respeitosa e não um aperto de mão displicente ou até forte demais a ponto de machucar a pessoa. Então são pequenas coisinhas que a gente deve se atentar, mas que fazem toda a diferença na hora de você se apresentar, na sua imagem pessoal, nas suas situações profissionais, enfim, isso tudo faz muita diferença. Então hoje aqui nós estamos falando sobre coisas de comportamento e comportamento também dizem bastante sobre a moda. A moda está em linha com o comportamento, a etiqueta social e as boas maneiras. Enfim, o sorriso. O sorriso é sempre, gente, como é bom ter uma pessoa amável ao seu lado, simpática, carismática. Você deve demonstrar nas relações interpessoais felicidade, porque além de ter muitos benefícios para a saúde, isso também vai trazer muito crescimento em suas relações interpessoais. Atentar-se às prioridades. Primeiro você apresenta uma pessoa mais velha, sempre o homem é apresentado à mulher, tá? E isso é em via de regra. Agora, exceto quando a gente está falando em autoridades, como o presidente da República, príncipes da igreja ou homens idosos, enfim, isso vai variar de acordo com quem é o seu interlocutor. Cumprimentar sempre o anfitrião, gente. Assim que você chega num local, tem alguém te esperando e te recebendo, você é que deve se dirigir às pessoas que lá estão e se apresentar, cumprimentá-lo. Beijo na mão. Beijar a mão de uma mulher é raramente usado nos dias atuais. Isso é uma coisa, um costume que era lá de trás, lá antigo. Mas enfim, quando se trata de uma autoridade religiosa ou até mesmo de uma senhora, quem sabe também não precisa usar. Com certeza sim, gente. Demonstra sinal de respeito.
Então, regra básica, quem chega a um local deve cumprimentar os demais que lá estão no recinto. Enfim, essa foi uma pequena introdução sobre como se comportar socialmente no dia a dia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as regras na net, enfim, esse ambiente virtual que tanto intriga as pessoas que às vezes não sabem se portar diante delas. A regra básica para você sair bem em qualquer ambiente virtual, seja ele social, seja ele profissional, você lembrar sempre que existem pessoas reais do outro lado da tela e todas elas merecem o seu respeito. Não é porque você está atrás de uma tela que você deve faltar com respeito a alguém. Então, você deve ter muito cuidado com o que você escreve, porque isso pode afetar sobremaneira uma pessoa que está do outro lado. Tá? Então, deve-se transportar a etiqueta convencional, aquilo que você usa no seu dia a dia, para o mundo virtual, tá? Como se você estivesse cara a cara com a pessoa. Então, não falar mal da empresa ou dos seus colegas de trabalho no ambiente virtual, ter muito cuidado ao adicionar chefes, gerentes, colegas de escritório. Usar as redes sociais sem filtro, gente, pode até provocar demissão por justa causa, tá? Então, aquela questão da postagem das fotos. É sempre bom evitar poses, fotos sensuais demais, a não ser que você seja um blogueiro famoso, um atleta, ou você é uma pessoa fissurada em academia, mas enfim, sempre tenha bom senso na hora da questão do sensual. Pode não te cair bem se você tem um ambiente profissional mais conservador. Evitar usar em excesso as redes sociais no expediente, porque afinal de contas, você pode ser demitido por isso, porque você está dispersando o seu tempo de trabalho e a sua atenção. Então, use as redes sociais somente quando for necessário. Não fale ou discuta sobre assuntos polêmicos. A gente sabe, gente, que religião, política e futebol são assuntos que devem se tomar muito cuidado. Então, esteja ciente que se você levantar essas polêmicas, você também pode ser confrontado. E no caso de discussões, gente, o ideal é não render o assunto para não se expor. Porque quando você se trata de mundo de discussão, ganhar é sempre perder. Evitar adicionar aquelas pessoas que você não conhece sem motivo aparente. Tá? Então é melhor ignorar um pedido de uma pessoa desconhecida ou que você não gosta, porque isso pode causar muitos constrangimentos e até você pode estar aí num ambiente meio perigoso, sem saber quem está do outro lado. Não marque os amigos sem o consentimento. Eu acho essa regra uma das mais importantes no ambiente virtual, porque se você de repente marca uma pessoa estando num lugar que possa a comprometer perante a família dela ou o trabalho dela, isso é extremamente constrangedor. Então, muito cuidado com isso. Peça sempre permissão para a pessoa. Se você quer postar uma foto, posso postar essa foto aqui, esse encontro que nós tivemos hoje, ou essa situação de descontração, uma festa, uma balada. Então sempre peça consentimento, porque você não sabe o que está envolvido ali por trás da vida dessa pessoa. Por exemplo, cobrança de dívida, gente. Marcar uma pessoa para cobrar uma dívida no ambiente virtual, isso é péssimo, extremamente péssimo. Inclusive pode até dar problemas de justiça, como até indenização por danos morais. Então cuidado também com o spam, gente, porque é extremamente desagradável você receber no seu dia a dia correntes, vídeos, fotos, textos prontos, repetitivos, brincadeirinhas sem graça, enfim, aquelas coisas todas indesejadas, né? Que soam realmente como spam. Então, por mais que você até goste de determinada brincadeira, você tem que ter cuidado com o seu interlocutor. Para quem que eu estou mandando isso? Será que vai realmente gostar? Senão você pode passar de chato, ou até de invasivo, ou de inoportuno, certo? Porque é muito desagradável. Não se exponha sem necessidade. Então, evite ficar postando aquelas situações irrelevantes do seu dia a dia. Se você vai almoçar, se você vai jantar, se você comeu ali, preparou um arroz e feijão naquele dia, e se ficou bonito seu arroz e feijão, será que interessa para todo mundo? Será que isso é realmente relevante? Ou será que isso pode denegrir um pouquinho, deteriorar um pouquinho a sua imagem? Então, é essa consciência que a gente tem que ter.
tá? Então, outra coisa que eu acho extremamente desagradável, gente, é a questão das fotos marcantes. Então, aquelas fotos de pessoas mortas, animais maltratados, pessoas mutiladas. Gente, tomar cuidado para não replicar conteúdos como esse. Até porque a gente tem que tomar cuidado com as informações, a gente tem que saber o que a gente faz com a informação. Porque, afinal de contas, a gente pode estar aí replicando conteúdos mentirosos e também a questão das fake news, tão indesejadas. Então, nada mais desagradável do que receber isso no seu dia a dia, né? Então, essas coisas são muito importantes, gente, por isso que eu estou dando essas dicas aqui. Porque no dia a dia a gente vê tanto disso que às vezes a gente vai banalizando comportamentos e na verdade a gente não pode banalizar determinados comportamentos. A gente tem que ter sempre essa noção, essa linha tênue que divide o que é agradável do que é indesejável. Enfim, uma pesquisa para vocês terem uma ideia. A interpretação das suas mensagens. Uma pesquisa realizada pelo Journal of Personality and Social Psychology disse que apenas 50% de chance existe de um leitor interpretar corretamente o tom das suas frases nas redes sociais. Porque a linguagem escrita ela é muito diferente da linguagem falada. Ela nunca vai substituir o contato tete a tete. Então, é por isso que é muito bom você tomar cuidado com as armadilhas do mundo virtual. Então, quando você for expressar algum assunto ali e que tenha uma opinião, alguma coisa assim, é bom de você usar os smiles, os emoticons, os emojis. Por quê? Porque eles dão um tom que você quer dar na sua conversa, como se você estivesse falando. Tá? Então tem que ter muito cuidado para interagir, a intenção e o sentimento que está atrás dessa mensagem, tá bom? Então o uso exagerado também de letras maiúsculas, grifadas e em negrito, elas expressam gritos, como se você estivesse gritando, um tom de interpretação, de irritação e de raiva. Então cuidado ao colocar isso também nas suas mensagens. Então essas eram as regrinhas assim valiosas que eu queria trazer aqui para vocês, além de outras que existem também na etiqueta social do dia a dia. Para você passar uma imagem educada, simpática e elegante em diversas situações, evite corrigir alguém se essa pessoa falou uma frase no português incorreto. Então assim, por mais que você esteja querendo que a pessoa aprenda ou queira colaborar com ela, não é de bom tom você corrigir uma outra pessoa. Você dá esse toque para ela quando você tiver a sós, para não expô-la e nem constrangê-la. Agora, se você for o corrigido, simplesmente agradeça, por menos que você tenha gostado. Viagens compartilhadas, quando você está num avião, gente. Então, nada mais desagradável quando você abre a sua mesinha para se alimentar, a pessoa da poltrona da frente vai lá e coloca o encosto da cadeira para trás. Então, gente, pergunta para a pessoa, dá uma verificada ali atrás de você, a mesinha está aberta, a pessoa vai se alimentar, posso deitar o meu banco? Não custa nada. Falar baixo, não reclamar da comida, são coisas que isso contribui para uma viagem agradável para todo mundo, né? Gente, outra situação que é bem constrangedora, fio de cabelo na comida. Essa daqui é típica. Se você encontrou algum, seja discreto. Coloca ali no cantinho para não constranger de repente aquela pessoa que foi o anfitrião ali que serviu aquela comida. Esquecer nome, gente, isso é uma coisa muito comum, mas também embaraçoso no dia a dia. Então se essa pessoa chega para você e fala, você se lembra de mim? Você pode até falar assim, você não lembra o nome dela. Então fala, olha, de você eu lembro, mas perdão, eu esqueci o seu nome. Como é mesmo o seu nome? Então não custa nada fazer isso. Às vezes a gente fica embaraçado, disfarçando ali, querendo dar um tom na situação que acaba ficando pior. Presente com preço. Se você for presentear uma pessoa e esqueceu de tirar o preço, você pede desculpas uma vez e não precisa render muito no assunto. A pessoa vai entender e aquilo ali vai passar até quase que despercebido. Gente, evitar falar apelidos carinhosos com alguém que você teria ali na intimidade na frente de outras pessoas, porque isso pode ser extremamente embaraçoso. De repente um casal se chama de um apelido fofinho, mas não fica bem expor o seu grau de intimidade com o seu parceiro ou parceira perante os outros.
horário de ligar para os outros, principalmente hoje em que o WhatsApp, né, mundo virtual está sempre invadindo as nossas casas. Então, o mais correto é respeitar o dos 10 às 10. Então, para começar a falar com uma pessoa, 10 horas da manhã, para terminar 22 horas. A não ser, é óbvio, que tenha situações urgentes, emergência, grau de intimidade, mas quando você está numa relação mais profissional ou até mais impessoal com determinado alguém que está do outro lado, é sempre bom seguir essa regrinha aí você não vai errar. A não ser que essa outra pessoa também te fale, olha, eu durmo tarde, você pode me chamar até mais tarde, é uma questão de se combinar. Furar fila, gente, nada mais desagradável e péssimo do que furar fila. Então assim, mas quando alguém fizer isso, agir dessa forma, você não fala alto, não chame atenção para que a pessoa e quem esteja ao redor perceba. Você fala, de repente você está num restaurante, você chama o gerente, peça para ele te ajudar com essa situação, porque às vezes até você pode arranjar uma briga, uma situação até mais séria aí por conta desse problema. Agora, nem precisa dizer que não vai ser você que está aí, que vai ser aquele que fura a fila, certo? Então, concluindo, gente, mais é menos quando a gente fala de etiqueta no dia a dia. Então, você tem que sentir o ambiente que te cerca, como as pessoas estão agindo próximas de você e evita chamar a atenção e constranger. Você segue um padrão que você não erra nunca. Você vai memorizando essas coisas na prática. Nada mais do que vivenciar as situações para você aprender. Então era isso que eu queria trazer. Agora a gente vai passar esse bate-papo muito agradável aqui com a Isabel Mota. Ela é uma pessoa muito querida que eu conheci aqui num dos eventos da Darcy. É uma pessoa que já está formada há 20 anos e trabalha na área da imagem pessoal, estilo, coloração e etiqueta. Então ela é uma profissional completa quando se diz respeito a esse assunto. Etiqueta, boas maneiras e também a imagem pessoal, gente. Então ela está aqui hoje. Boa tarde, tudo bem, Isabela? Boa tarde, Carla. Prazer estar aqui. Prazer Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é um prazer para mim. Então eu queria conversar aqui com você hoje um pouquinho sobre quem dita as regras da etiqueta social. Quando eu pergunto isso, eu quero saber assim, por exemplo, a gente sabe que essas coisas de etiqueta são passadas de geração a geração. Sim. Mas assim, tem alguma referência que você siga, alguma personalidade que você possa citar aqui pra gente? Ou isso não existe? É uma coisa mais cultural mesmo e menos assim, personificada? Bom, eu acho que assim, etiqueta é uma coisa que as pessoas falam muito que é frescura, né? Vamos dizer assim. Mas, na realidade, a etiqueta, ela vem para ajudar, para que as pessoas tenham esse relacionamento, e um relacionamento de educação, de ser gentil, não é? Isso é importante na etiqueta, porque às vezes a pessoa fala assim, mas a etiqueta é cheia de regras. É como você falou, as coisas foram mudando. Lógico que antigamente as regras eram mais rígidas, né? Mas o bom senso continua, né? Então isso não quer dizer que porque você hoje pode tudo, né? Que as pessoas acham que hoje pode tudo, na realidade não pode, né? Porque você tem a pessoa do outro lado, então a pessoa merece ter o respeito, né? Uma cordialidade. Então isso é a parte da etiqueta hoje, certo, né? Os bons costumes, né? Isso acontece sempre. Então, isso vem vindo, que você comentou, se tem alguma pessoa que fale, eu acho que toda pessoa que ela tem o bom senso, que ela tem uma educação, não é, com o outro, independente da situação ou do contexto onde você está praticando a etiqueta. Porque às vezes as pessoas pensam muito assim, a etiqueta é mesa posta. As pessoas sempre pensam nisso. É verdade. E na realidade a etiqueta é muito mais que isso. Exato. Né? Ela não é só a posição de taças e talheres, mas ela também tem o comportamento, ela tem a maneira como você se apresenta, a maneira como você senta, como você fala. Então tudo isso está ligado na etiqueta, não é? E cada vez mais isso é importante. Sim. Porque antigamente as crianças já eram educadas para determinadas situações. Sim.
Hoje as pessoas não são preparadas para isso. Verdade. E muitas pessoas, às vezes, para arranjar um tipo de trabalho, isso acontece muito. A pessoa não está preparada. É verdade. Inclusive, né? Isabel, olha, a coisa está tão difícil aí que os jovens, principalmente, né? Falar de etiquetas com as gerações mais jovens. Por exemplo, eu vi situações, e cada vez mais, de jovens que vão a uma entrevista de trabalho e levam os pais. Então, eles não têm nem preparo, nem maturidade para encarar hoje nem o mercado de trabalho. Então, assim, também falta um pouco de orientação desses pais de como agir nesses momentos, né? Então, assim, poxa, a criança está ali insegura, né? O jovem, né? Não, a criança, na verdade, não, o jovem está ali inseguro para esse momento tão importante de vida. Mas será que esta família que está por trás não poderia orientar, né, essa pessoa? Olha, você chega lá, tem que se portar assim, não é verdade? Exatamente. É isso que está faltando um pouco, né, Isabel? Muito, e falta muito, e às vezes as pessoas acabam perdendo oportunidades. Isso. Porque ela não se prepara para uma entrevista de emprego, ela muitas vezes não sabe nem como funciona a empresa. Exato. Né? Como ela tem que se vestir para ser determinado, porque o que acontece? Quando a pessoa faz uma entrevista, se você está vestido adequado com o local onde você vai, que é o objetivo seu, conseguir aquele emprego. Se você sabe como funciona essa empresa, ou uma loja, independente, o que for. Se você sabe como você tem que estar vestido, que aquela empresa se veste daquela maneira, se porta daquela maneira, automaticamente quem faz a sua entrevista já está te vendo dentro da empresa. Exato. Não é? Então, isso é importante, você não pode ir despreparado. Aliás, a gente não deve estar despreparado para nada, né? Você deve estar sempre preparado, porque você nunca sabe onde pode surgir um trabalho, onde pode surgir alguma coisa, né? Um networking é importante nisso, sim. Não é? Então, isso que é importante na hora de fazer uma entrevista de emprego, e não é só na entrevista de emprego, é determinados lugares onde você vai. Sim. Né? Então, é importante você saber se você vai a determinado evento, como funciona, como é aquele evento, como você deve vestir, o dress code é importantíssimo. Porque se você não vai adequado, você se sente fora Exato. do grupo que está ali. E você acaba, em vez de passar uma boa imagem, você acaba passando justamente o contrário. Exatamente. Porque é o negativo que sempre prevalece, né? É engraçado, você pode estar bem em tudo, mas se você tiver alguma coisa ali errada ou sobressalente, é aquilo que vai te marcar, que vai te destacar. As pessoas vão lembrar de você no futuro, aquela pessoa que estava assim, vestida não sei como, não é verdade? É bem isso mesmo. Né? E nós somos o nosso cartão de visita. Sim. Porque a primeira coisa quando uma pessoa te vê é como você está. É verdade. E é muito rápido a pessoa ter uma primeira... sempre aquela frase, né? A primeira impressão é que fica. E ela assim, é muito rápido, porque a pessoa bate o olho, olha, já tem uma ideia do que aquela pessoa é. Às vezes até a pessoa está passando uma imagem errada. É verdade. Porque muitas pessoas, às vezes, tem clientes meus que já vieram, que falaram, nossa, mas eu queria mostrar aquilo, mas as pessoas não me entendem desse jeito, porque a imagem está errada. Olha. E a pessoa não tem essa consciência. Verdade, porque não está sabendo passar essa Exatamente. imagem. Daí a importância de um profissional como a Isabel, de pegar e dar um toque para a pessoa, explicar tudo, olha como funciona. Se você está querendo passar tal imagem, você tem que se adequar em tais comportamentos, em tais trajes, não é verdade? Exatamente. É esse tipo de trabalho que você faz também, né? E você vê, assim como eu tive um cliente jovem e muito capacitado, mas ele tinha um problema, ele tinha carinha muito de jovem. Então, quando tinha uma promoção, o pessoal falava assim, não. Ele falava, não, mas eu quero me candidatar, eu tenho condições, né? Não, você é muito jovem. Aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar com ele para que a postura dele fosse de mais velho. Certo. E aí, com o tempo, ele conseguiu. Olha que bacana. Porque as pessoas começaram a ver que realmente ele podia estar naquela parte do emprego e que ele passava credibilidade, que é isso que a gente tem que passar. Exatamente. Às vezes tem outras pessoas, eu tenho já clientes que já foram ao contrário, né? Estavam passando uma mensagem que não conseguiam determinado trabalho. Então aí a gente tem todo esse estudo, não só, né, tanto na área de etiqueta, mas na área de como se vestir, como se andar, como se portar, como fazer uma entrevista, para que a pessoa tenha esse sucesso. Olha que bacana. Então é um trabalho de grande valia, gente. Ele vai em todas as situações, as mais importantes da vida da pessoa, desde profissionais até sociais.
Até aquelas pessoas que têm baixa autoestima também, né? É importante também se elevar, construir uma imagem positiva perante os outros, né? Até relacionamentos, né? Sim, ajuda afetivos, muito. Né? Ajuda muito até. Muito legal. E eu queria saber de você também, que dicas principais que você poderia me dar para quando você que é o anfitrião de um evento social? Bom, para o evento social existem muitos, né? Depende muito qual é o tipo do evento que vai ser feito. Então, pode ser um churrasco, pode ser pizza, pode ser, sei lá, um aniversário, mas vamos focar, por exemplo, num evento mais intimista, né? Onde você tenha poucos convidados e você tem que saber como organizar isso. Então, a primeira coisa que o anfitrião precisa saber é planejar com bastante tempo isso, para que ele possa preparar tudo isso com antecedência. Então, a primeira coisa, depois disso, ele vai começar pelos convidados, né? Então, uma coisa que precisa prestar muito atenção na hora é convidar um número de convidados que fiquem à vontade no local. Porque você não pode convidar, às vezes, convidados a mais que não caibam no espaço. Verdade, né? É verdade. Depois de convidar, né, de você já ter a lista dos convidados, é muito importante tentar colocar, se for somente um jantar intimista, vamos dizer, pessoas que tenham mais ou menos o mesmo estilo, vamos dizer assim, não de roupa, né? Mas afinidades. Né? Sim. Porque senão fica uma coisa, se é um espaço grande, se você tem um evento maior, até é ideal, né? Até para network, essas coisas todas e amizades. Mas se é uma coisa pequena, fica difícil, não é? Porque são pessoas muito diferentes. Exato. Então isso é importante também. Outra coisa também é saber o tipo de menu que vai ser feito. Porque tem algumas pessoas que têm restrição alimentar. Sim, é o meu caso. Pois é. Então, se no caso o anfitrião conhece, tudo bem. Mas se não conhece as pessoas, o certo é ligar para a pessoa, né, e perguntar, olha, tem alguém que tem alguma restrição alimentar? Se a pessoa não quer ligar, tenta, por exemplo, vai vir o diretor ou o gerente da onde a pessoa trabalha com a esposa, que o anfitrião não tem essa liberdade para saber. Pode perguntar para o marido, olha, pergunte para eles se eles têm alguma coisa, mas o anfitrião tem que saber. Sim. Se o anfitrião não quer perguntar, aí faça duas coisas, né? Faça uma carne para quem gosta e procure fazer alguma coisa, no caso vegetariano. É importante. É importante. Ter essa opção, né? Eu fui a um aniversário, esse aniversário já era um evento grande, e a anfitriã colocou, ela fez um grupo dos convidados e ela perguntou, tem alguém que tem essa restrição? E algumas pessoas falaram, sim, eu tenho. E eu não tenho esse problema e gostei da etiqueta, né? Exatamente. Eu preferi, em vez de pegar a carne, preferi a outra, como se fala, o alimento que era vegetariano. Certo. Então, isso é importante também. Né? E hoje em dia é cada vez mais comum, né, gente? Antigamente, eu que tenho restrição, eu sofri um pouquinho com isso. Porque geralmente eu ia nos lugares, as pessoas ignoravam essa questão. Então, eu sou alérgica, por exemplo, a camarão e tenho restrições também à proteína do leite. Então, era bem complicado. Então, quase tudo vai leite ou quer dar um jantar bem chique com frutos do mar. Eu chegava no local e ficava completamente perdida, porque eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu não queria também constranger a pessoa. Então, antigamente era uma coisa muito comum, mas hoje em dia a gente é tão comum, tem tantos problemas, tem restrições com açúcar. Então, a gente tem que estar ligado nisso, né, Isabel? A partir do momento que você vai convidar, e você ter essas pessoas no seu ambiente, né? Você precisa saber, justamente porque tem esses casos, né? Imagina você fazer alguma coisa com camarão e a pessoa chegar, né, e ter esse problema. Mas vamos supor que isso aconteça, né? Você delicadamente, né, não precisa comentar na hora. É lógico que o anfitrião vai perceber que você não está comendo. Mas você pega um arroz, alguma coisa, uma salada. Uma saladinha, né? Exatamente. Se ela falar alguma coisa, você fala, olha, você desculpa, mas eu tenho, né, uma restrição alimentar, eu não posso comer essa comida. Delicadamente, não precisa gritar, nem falar para todo mundo na mesa, né, que você tem esse problema, mas delicadamente você faz isso. Isso pode acontecer até se você vai em algum lugar
e tem alguma comida que você não goste. É verdade, não é só a questão da restrição, Né? você pode Às não vezes, gostar. você pode não gostar daquele tipo de comida. É. Aí você não vai falar, e assim, nunca vai dizer para a pessoa, para dar uma desculpa, dizer assim, eu estou de regime. Mesmo que você esteja de regime, você não vai falar isso. Você simplesmente vai dizer assim, olha, é que, sabe, eu estou com um probleminha e aí eu não estou conseguindo comer muito, né? Dá uma desculpa assim, sabe, de você não mostrar para a pessoa que você não gostou, porque isso já aconteceu comigo. Nossa, acho que já aconteceu com Já. todo mundo, né? Eu fui na casa de uma pessoa, inclusive no caso era família até, e a pessoa quis fazer uma coisa, uma caldeirada, um negócio assim, e são vários peixes que estão ali. E aí na hora que eu levantei o negócio, apareceu um monte de perninhas assim em volta. Aí eu voltei delicadamente, mexi. Aí eu peguei um cantinho e coloquei no prato. E a pessoa falou, você gostou? Eu falei, nossa, tá uma delícia seu prato. Amei. Por isso que é bom sempre, antes, eu sempre dou essa dica. Antes de você ir para um jantar que você não conhece, mesmo que você conheça a família, que você conheça a pessoa, coma em casa. Até porque é muito deselegante você ir com fome. Verdade. E às vezes as pessoas vão para um casamento, acontece muito isso. É verdade. E a pessoa vai com fome. Coitado do rapaz, passa e você pega, você não para de comer. Então, sempre coma em casa um pouquinho, sempre deixe um espaço para você comer lá fora, né? Que vai dar tudo certo. Mas você não precisa comer muito, até porque é desagradável você colocar muita coisa no prato. É verdade, é Não verdade. é? E aí você pode experimentar e sem problema nenhum. Essa é uma dica de ouro. Então, se eu for convidada, Isabel, para um evento como esse, um jantar, eu posso, se a pessoa não me perguntar nada ou não falar no grupo se tem restrição, eu posso falar que eu tenho restrição? Pode. Né? É. Você pode, se você tem intimidade, o anfitrião já sabe que você tem, né, que você tem essa restrição. Se você vai num lugar que a pessoa não comentou nada, delicadamente, a pessoa vai perceber. Mas aí você procura pegar outras coisas, sabe? E evitar aquilo. É lógico que se for camarão, você já não vai poder comer o camarão. Né? Você vai pegar o arroz e se a pessoa falar alguma coisa, você fala, você desculpa, mas é que eu tenho, né? Delicadamente, né? Baixinho, aí você conversa com a pessoa e fala, não você precisa desculpa. expor ali para constranger, exatamente. né? Exatamente. Isso, porque aí também todo mundo, se você fala muita coisa, as pessoas ficam tudo em cima de você, sabe? Verdade, o foco verdade. vira você. Exato. Então é aquele negócio que em vez de ficar uma coisa boa, fica uma coisa ruim. Constrange você Exatamente. e o anfitrião. Exatamente. Né? Ah, tá É ótimo. a delicadeza, né? É. É o bom senso que a gente fala. Sem é ser dúvida. educado, sabe? Você falar com uma maneira delicada com a pessoa, num tom, né, baixo, respeitoso. Sim. Tudo funciona. Aí entra a etiqueta. Sim. Olha a importância que é. Não, e a etiqueta está no nosso dia a dia. Sem dúvida. Quando você entra num elevador, diga bom dia. Exato. Você vai sair do elevador, olha, até logo, tenha um bom dia. Gente, não custa nada essa gentileza e faz um bem tremendo. Verdade. Porque às vezes aquela pessoa acordou de mau humor ou porque não está legal, porque tem... Às vezes um sorriso é tudo. Eu falo que o sorriso ele abre portas. Verdade. Você fala um bom dia para a pessoa, às vezes a pessoa ganhou o dia. Sem dúvida. E a gente fica tão feliz quando a gente faz isso, porque a gente sabe que fez uma coisa. Às vezes tem pessoa que fala assim para mim, mas eu cumprimentei, a pessoa nem me cumprimentou. Não tem problema, você fez a sua parte. Exato. Você se sentiu bem fazendo aquilo. Sem um bem enorme quando você espalhar, faz o bem. né? Espalhar Exatamente. o bem, a alegria, a gentileza. Eu acho que isso são ações que a gente tem que fazer independentemente do comportamento dos outros, não é? Sim, e eu acho que é sempre bom a gente elogiar. Porque as pessoas não elogiam, né? As pessoas criticam. Criticar é muito, mas elogiar não. É verdade. Você sabe que eu estava uma vez no metrô e o metrô estava cheio e tinha um rapaz do meu lado e um mocinho, um menino de uns 15, 16 anos estava sentado. E aí esse rapaz virou para esse menino e falou para ele, levanta que essa senhora vai sentar. E eu falei, não precisa. Ele falou, não, eu faço questão. A senhora, ele não tem que ficar sentado. Depois eu descobri que era irmão dele. E eu não sentei porque eu já ia descer na próxima estação. Eu elogiei ele ter feito isso, porque isso é raro. E eu acho que quando você elogia, tem pessoas em volta que estão vendo. Verdade. Então alguma coisa a pessoa aprende. Sim. E aí eu elogiei, falei, olha, parabéns pela sua educação, por você saber que tem uma mulher que precisaria sentar e você pediu para ele. Eu falei, parabéns para você que se levantou educadamente para dar esse assento para que eu pudesse sentar.
e feliz por saber que existem pessoas que fazem o bem. Eu falei, Exato. vocês estão de parabéns. Então você imagina, eu elogiei, que eu acho que tem que elogiar mesmo, e além de tudo eu estava com muita gente ao meu redor. Então, com certeza, alguma coisa entrou na cabeça de alguém. Serviu de exemplo, né? Exatamente. Para os que ali estavam, né? Exatamente. Você comentou de elevador, gente, é muito corriqueiro, né? Quanto mais condomínios aqui em São Paulo. É uma coisa básica também, além do cumprimentar. Você tem que esperar as pessoas que estão, abriu a porta do elevador, espera quem está dentro sair para depois você entrar. Porque é extremamente desagradável. A pessoa quer sair, aí já vem aquele monte de gente querendo entrar. Não é verdade? E no metrô a mesma coisa. A porta do metrô abre, espera as pessoas saírem para você poder entrar. Não, mas aí acontece aquele atropelo, né? Então isso também no dia a dia, como é frequente, né? A gente, uma regra básica, né? Eu até coloquei no Instagram, eu falo que é a dança do elevador. Porque é bem isso, né? A pessoa fica na frente, quem está lá dentro quer sair, você que está fora quer entrar, então nem entra, nem sai. Exato. E aí você dança, né? Porque você vem para cá, a pessoa vem. Você vai para lá, a pessoa vem. Então você fica dançando ali na frente. Então se você ficar um pouco mais afastado, você deixa a pessoa sair tranquilamente e aí você entra. Sem dúvida. Não é? E aí quando você entra, se tiver pessoas, você já cumprimenta. Se não tiver, ou você vai para o fundo ou você fica no cantinho. Porque aí as pessoas podem entrar e você não vai ficar no meio, porque quem entrar precisa de espaço também. Exato, não é? Tem uns que descem antes, outros depois, né? E aí você pede com licença, se tiver cheio, e você sai. E fala boa tarde. Exato. Tenha um bom dia, uma boa noite. Isso muda a atmosfera dos ambientes, né? Quando você vai ver, no final do dia, isso fez toda a diferença. Né? O seu dia ficou mais leve, mais alegre, mais feliz. Se você topar com gente sisuda o dia inteiro e mal educada, nada mais desagradável. Você vai chegar no final do dia em casa estressado. Né? Não, e eu falo assim, você já levantou de manhã, você já vai levar o seu dia. Então vamos levar o dia o melhor possível. Você já reparou que quando a pessoa levanta de mau humor, que o dia inteiro tudo dá errado? Tudo dá errado. Então nós precisamos de coisas boas. Então vamos levantar, já dizer bom dia, sorrindo, passe esse sorriso para as pessoas, automaticamente tudo de bom acontece no seu dia. Eu também concordo com isso, sem dúvida. Eu queria saber também qual que é o maior erro que se pode cometer em relação ao celular na mesa social. O celular ele pode ficar em cima da mesa para casos de urgência. E o que você recomenda nessas situações? Bom, primeiro que celular não vai para a mesa, né? Então, eu acho que para lugar nenhum, nem para reunião, nem para um determinado evento que você que se esteja num lugar assim, onde tem uma mesa. Então, celular jamais, né? Coloque na bolsa ou então coloque do seu lado, sempre, né? O tom mais baixinho, né? Para não ficar aquela coisa de tocar, aquelas musiquinhas, né? Que se assusta todo mundo. Mas isso é importante, que você comentou, no caso de urgência. Sim, às vezes você tem... ou porque você está num determinado... Vamos dizer, então, nesse jantar, você tem, às vezes, alguma pessoa que você sabe que ficou em casa, que está doente, que precisa de alguma coisa. Se às vezes é um médico que precisa, porque vai ter um paciente, ele está de olho. Mas o que vai fazer? Avisa na mesa, né, delicadamente, para o anfitrião, fala, olha, você não se incomoda de eu deixar meu telefone aqui? É porque eu estou precisando, eu vou receber uma ligação e eu estou preocupado. Então, eu gostaria, se não atrapalhar ninguém, que a pessoa automaticamente vai dizer, tudo bem. Aí você abaixa seu celular no cantinho, se tocar, você se levanta, pede licença e vai num canto falar sobre o assunto. Porque às vezes tem pessoas que falam tão alto que acho que querem que todo mundo saiba, né? É verdade, isso também é muito desagradável. Não é? Às vezes você está em qualquer lugar e a pessoa fica gritando e fala, e às vezes a pessoa não está interessada em saber da história da vida do outro. Não está interessada, né? E incomoda, né? E incomoda. Então, vai atender o telefone? Vai no cantinho, conversa. Quando voltar, fala, olha, obrigada, né? Desculpe, mas eu tinha que atender o telefone. E pronto. É simples, não tem muito segredo, né? Muito segredo, é ser educado. Porque nessa hora também as pessoas costumam sambar, né? Não sabe se põe na roupa, o celular, se põe em cima da mesa, não é? Não, e é desagradável porque quando você está num local, né? Às vezes acontece isso. Você está com 4, 5 pessoas, aí tem aquela pessoa que não está interessada no que você fala. Aí você está conversando e você acha que você está conversando para aquelas pessoas. E aí a pessoa pega ela no celular e fica olhando. No mínimo está olhando o WhatsApp, alguma coisa interessante, né? Isso é falta de respeito, porque a pessoa está olhando, está falando, né?
E às vezes não é porque você está, por exemplo, isso já aconteceu comigo. Eu estava na TV e aí, no caso, eu estava falando e a pessoa do outro lado não estava interessada no que eu estava falando. Ela sabia que não estava sendo, né, vista ali. Então, enquanto eu falava, eu olhava para a pessoa e a pessoa lá no celular. Sabe? Quer dizer, é falta de educação, total, sabe? É total. você não ter respeito pela pessoa que está ali. Embora, às vezes, não te interessa aquele assunto, não é? Mas você tem que demonstrar, você né? pelo menos demonstra, né? Que você é educado. Que nem a comida. Você demonstra que você está interessado no que a pessoa está falando. Então, o problema do celular é complicado. As pessoas saber ouvir o outro, né? As pessoas perderam essa noção de ouvir o outro. Né? Então, e o celular virou assim, uma coisa que a pessoa parece que depende daquilo, sabe? Ela não consegue ficar assim, 5 minutos sem olhar. É verdade. E é chato, né? Muito. Porque você acaba deixando as pessoas do lado, né? E a impressão que dá é que você não tem a mínima consideração pela pessoa. Desprezo, né? Desprezo. Né? Então isso é horrível mesmo. Não pode se ir para frente um comportamento como esse, isso não pode ser normalizado. Eu queria também saber o que a gente faz naquelas situações em que a gente está com um menu ali que você não gosta de consumir. Assim, então, me fala assim, o que você faria numa situação como essa? Bom, foi que eu tinha comentado, né, que eu tinha ido almoçar e aconteceu esse negócio. Então, assim, educadamente, né, se você não gosta do que tá, pegue menos, né? Então, pega um pouquinho só de comida e aí você come ali devagarzinho, né? Se o anfitrião perceber alguma coisa, você comenta, você fala, você desculpa, mas é que hoje eu não acordei bem, então eu tô, sabe, pegando um pouquinho só de comida. E se no final a pessoa achar que você gostou, você pergunta, gostou? Eu adorei, estava muito bom. E é importante o convidado, principalmente, né, quando ele vai à casa de alguém, ele levar alguma coisa, né? Já que você é convidado, então leve um vinho, ou flores, ou uns bombons. Isso é sempre um agrado. E quando normalmente o anfitrião deve abrir o vinho, né? Mesmo que ele tenha um vinho para colocar na mesa, ele deve abri-lo, né? Para mostrar que ele gostou daquele presente, né? E se forem flores, já coloca no vaso, coloca no cantinho na sala, para mostrar que a pessoa gostou. E é muito importante, quando você é o convidado, no dia seguinte, mandar um recado, sabe? Falar, olha, foi muito bom, né? Foi muito bom estarmos juntos, olha, adorei estar com você, que bom que a gente se encontrou novamente, olha, estava tudo perfeito, nós percebemos o carinho que você teve de arrumar a casa, de arrumar a comida para que todos nós ficássemos satisfeitos, adorei o contato com os outros convidados. Então, isso também é importante. Eu acho que assim, não é só a questão da comida ali, no que está ali, né? Enfim, é a questão do pretexto que se está ali, né, para se reunir. Por mais que você não tenha gostado da comida, que você teve que passar por uma situação constrangedora como essa, de ter que comer ali um pouquinho e se explicar, né, sem perceber, a pessoa fazer perceber que você não gostou, mas assim, tente levar isso não só pelo lado da comida, mas pela razão de você estar ali. Teve a gentileza de um convite, teve a questão que a pessoa fez de você estar ali, então não é focar só na comida, né, exatamente, Isabel? Né? Então no dia seguinte agradecer, poxa, quantas pessoas hoje em dia fazem isso, né? Convidam para estar, às vezes até na casa do outro, então é muito difícil isso, então você tem que ver também esse lado, né? E são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença, porque hoje é muito difícil alguém fazer isso. Exato. E quando você faz um elogio desse, você mostra o carinho que você teve, né, de ter ido, da pessoa ter preparado tudo, porque a pessoa teve esse carinho, né? Teve o trabalho, né? De preparar, para que o convidado se sentisse o melhor, né, da melhor maneira. Claro. E é uma coisa que você sai, sabe? Você sai daquele meio, porque ninguém vai acabar elogiando. Exato. Então, a pessoa sempre vai ser olhada de uma maneira diferente. É como, por exemplo, trabalho, né? Tem pessoas que no trabalho fazem só o seu trabalho. Se você puder fazer alguma coisa a mais, você sai da multidão. Você mostra que você é capaz e que você faz a diferença.
E isso é muito bom, porque hoje em dia quase ninguém faz. É verdade. Então a pessoa se limita, não, eu ganho só para fazer isto, então eu vou fazer isso. Não, faça sempre alguma coisa a mais. Alguém está olhando, vendo o que você está fazendo. É o diferencial. É o diferencial. Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Eu acho. Isso constrói uma imagem positiva. É. E agora sim, vamos supor que eu vou a uma festa e eu não estou adequadamente vestida, eu não estou adequada ao dress code do evento. O que fazer, Isabel, nessa situação? Aí fica difícil, não é? O importante é, toda vez que você for para um evento, saber como vai ser esse evento. Se é de dia, se é à noite, se é um lugar fechado, se é um lugar aberto, como vai ser esse evento, né? Dá uma olhada. Hoje com a internet dá para você ver tudo, né? Então já dá para você pesquisar. Para você ir vestido adequado, porque às vezes tem pessoas que marcam até no convite, às vezes não marcam, então você precisa saber. O que acontece? Se você vai a um evento e você não está vestido adequadamente para esse evento, automaticamente você vai se sentir um peixinho fora d'água. Sem dúvida, essa expressão que veio na minha cabeça, é um peixe fora d'água, é muito ruim, né? É muito ruim, porque o que acontece? Você vai ser o centro da atenção. É verdade. Então no meio daquele, pode ter 60 pessoas, mas se você estiver diferente, todo mundo vai olhar para você. E aí o que acontece? Em vez de passar uma imagem boa, você vai passar justamente o contrário. E o que a gente faz? Aí o erro já está no saber, né? A melhor coisa é, de repente, você falar, olha, você desculpa, se for, né, numa festa, falar, desculpa, eu não prestei atenção, não sabia que era assim, né? E dar a desculpa, sabe, leve. Leve, né? Tentar amenizar a situação. E tentar fazer assim, esquecer, porque a pessoa, quando acontece isso, ela demonstra. Trava, né? E está no rosto dela que ela sabe que ela está num lugar que ela não está adequado. Aí a melhor maneira que você fazer é ficar feliz, descontrair, porque o que acontece? Quando você descontrai e você conversa com as pessoas, aquilo fica natural. Muda o foco, né? Muda o foco. Uhum. Se você se retrai, se você faz aquela cara que você sabe, fala assim, puxa vida, né? É pior. É pior. Eu vou contar um caso que aconteceu há muito tempo atrás. Eu tinha um casamento. E nesse casamento, eu resolvi comprar um vestido vermelho de bolinha bege. Falei, de poá. Falei, eu vou levar, porque normalmente o poá ou ele é azul marinho e branco, ou é preto e branco. Falei, vou assim. Bom, e mandei fazer o vestido. Não comprei, mandei fazer. Aí estou sentada lá, né, para assistir a cerimônia. E você vê que igreja vai muita gente. Sim. Senta do meu lado uma moça com o mesmo tecido. Eu não acredito. O mesmo tecido. A probabilidade disso acontecer. Não, e ela sentou e não me viu. Puxa. Eu também não a vi. E a igreja lutar. Que é uma coincidência. Se fosse outra pessoa, ia fazer o quê? Foi o que aconteceu. Ela ficou, a hora que ela me viu, ela não sabia onde ela se metia. Ela só não saiu do banco para ficar chata. Perdeu o rebolado, né? Aí eu peguei e virei para ela. Naquela época eu não tinha feito etiqueta, mas já sabia como era boa educação. Aí eu virei para ela e eu vi que ela estava tão incomodada com aquilo. Eu virei para ela e falei assim, nada como a gente ter um bom gosto, diz a verdade. Pronto, ela sorriu. Desestabilizou. Porque a gente tinha uma festa, a gente não sabia. Depois ela foi até para outra festa, não ficou naquele salão onde eu fiquei. Pronto, foi uma saída. É melhor do que você ficar assim, ai meu Deus, por que eu tô, ela tá... Não, né? Tivemos o bom gosto. E não ia resolver nada, né? Não ia resolver nada. Então relaxou, ela deu risada, eu dei risada, e ficou tudo bem. Então pronto, tivemos o bom gosto. Ah, que bom, ótima saída essa. Porque às vezes acontece de você estar realmente com a mesma roupa de alguém, né? A possibilidade de acontecer, apesar de ser pequena, acontece. Olha aí, o exemplo dessa. E hoje que as pessoas até acabam alugando roupas. Em série, roupas, ou então roupas feitas lojas, em série, de lojas, né? Acontece. Acontece. Eu fiquei sabendo de uma boutique e as pessoas iam num evento e a pessoa alugou o mesmo vestido para duas pessoas. Né? Aliás, o mesmo modelo, né, de vestido igualzinho. E as pessoas iam para a mesma festa. E aí as pessoas começaram a brigar, e aí entra na internet para falar que não precisa, gente. Se precisar falar alguma coisa, você vai falar com a pessoa. Não precisa entrar na internet e fazer aquela coisa... Mandar recado. Sabe, manda recado. Não, porque eu fui. Aí a pessoa foi para isso, né? Ah, porque eu fui, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa me comprou um vestido, e a outra também da mesma loja.
É lógico que a moça da loja deveria ter tomado esse cuidado, esse né? cuidado. É. Talvez a pessoa também não tenha falado, olha, eu vou para essa festa, né? E saber o que era. Mas não precisa ir para a internet falar essas coisas, Não, né? Poderia ter ido à loja e falar assim, olha, eu fiquei constrangida porque eu fui na festa com o mesmo vestido que a outra moça estava igual. Sim. Se você tem uma boutique, você deveria ter um vestido para cada cliente. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu fiquei chateada, mas você procura de hoje em dia ver onde as pessoas vão, né? Para você não ter que fazer isso. Educadamente, você não precisa fazer, como a gente fala, o barraco, né? Você não precisa falar, porque eu comprei, porque não sei o quê. Não, educadamente. Eu acho que quando você é educado, automaticamente você vai receber essa educação. Sem dúvida. E não adianta você brigar, xingar, gritar. Isso não vai levar nada, nem para você, porque você vai ficar estressado, e nem para outra pessoa. Não leva nada. Porque né? isso diz o que você é, né? Exatamente. Se você fizer um comportamento como esse, quem está falando mal de si próprio é você. Exatamente. Né? Você está passando essa imagem. E não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver você gritar, xingar. Então, se você conversar, a pessoa vai saber, a vendedora ou a dona da loja, geralmente às vezes é a vendedora que acontece, mas a dona pode acontecer também, ela vai saber que da próxima vez ela vai fazer diferente. Então você pode mostrar que realmente você ficou chateado, mas que da próxima vez ela terá que tomar o cuidado. Sem dúvida. Né? É então, uma informação útil, né? É a tal da etiqueta, né? O bom senso, a educação, né? O respeito. Sim. Você ter respeito pela outra pessoa e a outra pessoa também por você. Sem dúvida. Né? Então, acho que era isso que eu queria saber. Adorei esse bate-papo hoje com você. Eu também gostei bastante. Eu aprendi bastante. Inclusive, levei para a minha vida aqui os ensinamentos dela. Eu queria que você deixasse aqui o seu Instagram, falasse para o pessoal como que funciona, para te procurar, para ter contato com você, para umas orientações de etiqueta. Bom, quem quiser qualquer orientação, eu tenho meu Instagram, que é Isabel com S, Isabel Mota, com 2 T's, _estilo. Aí lá tem bastante dicas, tanto de consultoria de imagem, como coloração, como dicas de etiqueta. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, porque tem bastante coisa. Tá certo. Então, pode procurar diretamente pelo Instagram. Sim. Ah, que ótimo, então. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.